Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente. É tradição, compromisso, é alegria da gente. Não perca a hora, vamos embora. Jesus quer transformar nossa história. Não perca a hora, venha-se embora. Jesus quer transformar sua história. E aí, pessoal, graça e paz. Nós vamos estudar a lição de número 11, ok? Vamos lá. Lição 11, conceituar ou pré-conceituar. Vamos orar para que o Espírito nos ilumine nesta tarefa tão maravilhosa e responsabilizante de compreender o que Deus quer nos falar de forma contextualizada e desafiadora. Amém? Vamos lá. Senhor, te agradecemos, Pai. É bom estar aqui, é bom estar na companhia dos meus irmãos, promovendo glória ao Teu nome através da gravação da nossa videolição de número 11. Pai, nós queremos mais uma vez que o Teu Santo Espírito, como tem feito em todas as outras oportunidades, abra o entendimento destes que estão participando conosco e também nos ajude a fazer da melhor forma possível para que o resultado, Deus, seja bastante eficiente, porque confiamos, sobretudo, na Tua eficácia. Em nome de Jesus. Amém. Minha gente, o texto que nós vamos ler é Lucas 18, do 9 ao 14. Você conhece esse texto, né? O fariseu e o publicano. Coisa linda esse texto. Acompanhe comigo aí, vai aparecer na sua tela, mas é interessante que você pegue a sua Bíblia para que, de acordo com as notas que ela tem, né? Eu suponho que você tem uma boa Bíblia de estudo para ajudar você na compreensão dos textos. Vá junto comigo, identificando já o que é base para a nossa lição. Então vamos. Diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Glória! Meu Jesus! Coisa linda, minha gente! Coisa primorosa, fantástica. Vamos lá então, aqui para essa parte inicial, que é o alvo da nossa lição, que é o saber, o sentir e o agir. Saber. Antes, porém, eu queria ver aquela foto. Volta aí, por favor, Kelner, por gentileza. A foto desse garotão aqui, ó. Olha como é que ele tá mirando. Olha, a bolota do olho dele, né? Uma bem estufada, que é para poder a mira encaixar, entendeu? E outro bem fechadinho. Você sabe como é que você já, né? É um grande atirador aí, um grande flecheiro, não sei como você é. Mas você já jogou pé em alguém, né? Todo mundo já jogou. Não venha com esse negócio. E esse cara aqui, ó, ele tem vários, né? Ele tá aqui numa pose de muita veemência para poder acertar alguém. Esse é o queridão acusador. Infelizmente, não são poucos que tomam essa postura. E muitas vezes a gente os conhece como os secretários, né? Os secretários de Satanás. Porque quando ele não vem, ele manda o... Esse é um dito popular, tá certo? Isso aí não tá bíblico, não. Isso aí depois... Pode até cortar isso aqui, entendeu? Para não me queimar com a galera. Viu, cara? A lição é saber, entender que a origem do preconceito está no coração carnal e pecaminoso. É lá que está a origem. Todo problema, embora sejam variados, a gente olha para um e diga, olha o problema daquele, olha para aquele outro e diga, olha aquele problema, olha o quanta coisa ruim que ele fez e tal, mas na raiz, todos nós temos o mesmo problema. Na verdade, todos nós temos a mesma deficiência. Nós somos assolados
na nossa essência pelo pecado. Sentir que tanto podemos ser preconceituosos como sofrer preconceitos. Agir, decidir-se por imitar a Cristo, o maior exemplo de pessoa sem preconceito. Cristo não teve preconceito. Pessoal, sugestão aqui inicial. Então tá aí, né? Conceituar ou preconceituar. Lição 11, elevem. Sugestão inicial. Nós vamos agora colocar algumas frases, tá certo? Para que a gente pense sobre elas. Se você pensar em mais alguma frase aí, que você saiba que faz parte culturalmente das nossas frases preconceituosas, você pode analisar aí de acordo com os seus pensamentos nesse momento. Mas, por favor, loira burra. Não tem essa frase aí também, né? Se a menina é loira, não se chama ela de burra e tal. Isso aí não é uma pecha, né, que ficou. Então essa é uma. A próxima. Homem é tudo igual. Isso aí as mulheres gostam, né? Eu duvido que alguma mulher nunca tenha pensado sobre isso, se é que não disse. A próxima. Todo político é corrupto. Essa aqui é quase verdadeira. Agora, essa aqui eu revelo a vocês que meu coração é tendencioso, entendeu? Mas eu, de verdade, quero crer com a esperança que isso aqui não seja verdade. Mas, de fato, também é uma frase que se proliferou. Índio é preguiçoso. Isso aqui eu não conhecia não, tá certo? Eu vejo os índios, pelo menos pelo que eu sei dos índios, né? Se é que esse é o nome correto para eles, né, Jotinha? Os índios, eles são bastante ativos, tá bom? Vai lá passar uma semaninha com eles na toca. Vai lá para tu ver. Português é burro, tem piada com português, né? Isso aqui é o que a gente chama de etnocentrismo, né, rapaz? É você querer desmerecer o outro pela sua etnia, pela sua nacionalidade. Isso aqui é terrível, mas a gente leva na brincadeira. Criança só atrapalha, olha aí. Aposentado só dá despesa. Essa aqui também, né, velho? Isso aqui também faz todo sentido, mas não é bem assim, entendeu? Inclusive porque meu sogro, o Joel Guilherme, entendeu? Isso aqui, na verdade, agora já mudei de ideia. Isso aqui é totalmente mentiroso, entendeu? Os corintianos são pessoas boas, pessoas legais. A última, carioca é folgado. Se ele for vascaíno, não necessariamente, entendeu, minha gente? Queria deixar isso claro, mas está aí. São essas aí as frases preconceituosas que estão fazendo parte da nossa cultura de forma muito impregnada, né? Algumas em alguns locais do país com mais força, outras com menos, mas a gente conhece a maioria delas. Então é isso aí. Vamos seguindo. Eu queria perguntar para vocês se vocês concordam com todas estas frases. De fato, exponha o seu coração para si mesmo, tá certo? Levante a mão aí na sua intimidade, na sua consciência, a mão da consciência, e fale se você já concordou com algum, ou concordando, enfim, ou concorda com outras. Fale com sinceridade para si mesmo, diante de Deus. E para isso eu queria introduzir com uma história bastante legal dessa galera, né, da adolescência, início da juventude e tal, que é muito brincalhona, entendeu? Faz muitas peripécias, tem muita criatividade, uma criatividade muito fértil, né, nas atividades eclesiásticas da igreja, e gosta de tirar onda com todo mundo. Certa vez, tinha uma senhora que dava uma cochilada no culto. Aqui na Círio Cabedelo não tem isso. Aqui ninguém cochila no culto. Aqui não tem... Você tá rindo, cara? Cara, eu não tô lembrando. Eu parto com você, também tá rindo. Até apesar da sua máscara, eu tô vendo que os seus olhos eles fecharam um pouco, isso é sinal de riso. Mas assim, aqui na Círio Cabedelo não tem quem cochila no culto. Aqui não tem, principalmente porque é uma senhora, sabe? E essa senhora cochilava no culto, tal, cansada, né? Trabalhou, né? Doméstica ou quem sabe trabalhar até fora, ela cochilava bastante no culto. Em alguns momentos, e sempre que ela cochilava, o rapaz estava lá, aquela galerinha que pegava ela no flagrante, entendeu? Isso no dia de hoje é muito ruim, porque há quem tire foto, meu Deus, há quem filme, é uma coisa terrível mesmo, não cochile não, entendeu? Tome nem que seja 1 litro de café, mas não cochile no culto. E aí, brincavam com essa senhora e tudo, aquela algazarra toda, só que depois ela veio a ser um canal da graça de Deus, assim, um canal de largo perímetro, onde a graça de Deus passou com muito volume para abençoar a vida destes também, que mexiam com ela, né, que tiravam a algazarra dela e tudo mais, para que ele fosse enviado até mesmo para o campo missionário. Então, assim, essa é uma historinha bastante simples, mas que muito cheia de significado com relação a aqueles que são alvo do nosso preconceito, podem ser pessoas que Deus vai nos usar para nos abençoar ricamente.
Então não somente por isso, porque só o preconceituar em si já é algo ilegítimo na maioria dos casos, mas também porque essa pessoa pode ser alguém que venha te abençoar bastante. O assunto de hoje, está aqui o texto, vamos acompanhar. O assunto de hoje tem a ver com duas áreas de nossa vida, tá bom? Então o recorte que nós fizemos estão aí relacionados a duas áreas apenas, que você pode, com muita sagacidade intelectual, teológica, aplicar a outras áreas da sua vida. Nosso pensamento e nossas ações. Veremos quanto nossas ações estão ligadas ao que pensamos e como podemos prejudicar as pessoas ao nosso redor por pensarmos algo errado a seu respeito. No final, observaremos uma forma melhor de pensar e agir, algo que glorifique a Deus. Então, o interesse, o objetivo nosso é que a gente tenha mais critérios para fazer os devidos julgamentos, porque o preconceito ele está muito relacionado à sua falta de critério, sabe? A sua falta de tato, de cuidado para poder fazer certo juízo de valor a respeito de alguém, seja em qualquer que for a área da sua vida que você esteja se prontificando a falar algo, a emitir alguma nota, tá bom? Esse é o nosso interesse e eu creio que a gente vai conseguir isso, como já foi observado aí no alvo da lição. Vamos passando então aí, minha gente, para que a gente possa observar esse quadro aí introdutório, tá bom? A gênese dos preconceitos está no nosso coração carnal e pecaminoso, tá bom? Então o preconceito, o problema do preconceito é que ele é um pecado, né? E todo pecado ele tem origem no coração, na sede do... Depois do coração, vem o pensamento. Você tem aquele negócio ali, sedimentou dentro de ti, então ele começa a passar agora para o processo de preparação até que seja de fato executado. Então o próximo passo, nós vemos aí, é o pensamento. O pensamento preconceituoso. Ainda não é o preconceito em si, porque está naquela fase do peneiramento, certo? Depois disso, nós passamos a ter um coração carnal e pecaminoso que se hospeda nas famílias, igrejas, escolas, trabalho, amigos e na sociedade em geral. Então, esse problema que tem sua origem no coração e vai ao pensamento, ele depois é alimentado pelo meio. O meio, né? Esses aqui que eu acabei de citar, onde nós estamos inseridos, que são todas as suas esferas e todas as suas condições de relacionamento. Depois disso, atitude para com o próximo. Depois que nasceu aqui no coração, passou pelo pensamento e passa mesmo, né? Que a ideia que passou, foi alimentado pelo seu meio, porque ao seu redor você tem pessoas nesse mesmo processo que, quem sabe, no caso a maioria delas, né? Que como nós estamos falando do processo do pecado, a gente tem que relacionar isso desde o início com o fato de a criança já ser um serzinho pecaminoso, entendeu? Já nasceu separado de Deus, já nasceu rebelde, já nasceu alienado. Então, o meio que ela vive não vai ser determinante, mas vai ser muito influenciador para que, de fato, ela dê vazão a ser alguém preconceituosa ou não, entendeu? E aí, depois que o meio, em geral, fortalece isso, a atitude vem. O pecado é concebido, né? Depois que o pecado ele é concebido, então venha de fato ser executado, consumado. Atitude para com o próximo. Isso aí é o preconceito em si, entendeu? Enquanto está aqui, você pode barrar. Estando aqui, mais difícil, mas você pode barrar. Estando aqui, muito mais difícil ainda, mas é possível ainda que ele venha a ser parado. Mas depois que é concebido, a atitude, de fato, vai consumá-lo. E aí, é o que nós temos por preconceito na prática. Ok? De onde recebemos as informações? O criador da psicanálise, Freud, afirmou em seu livro O Mal-Estar na Civilização, sobre pessoas que buscam forças em Deus. Olha o que ele falou. Mais humilhante ainda é descobrir como é vasto o número de pessoas de hoje que não podem deixar de perceber que essa religião é insustentável. E não obstante isso, tentam defendê-la, item por item, numa série de lamentáveis atos retrógrados. Na página 21 desse livro você vai encontrar isso. Deu até uma dificuldade de ler isso aqui, minha gente. Sinceramente, deu até palpitação no meu coração.
Apesar deste garotinho ele ter sido usado até para fazer coisas boas, no geral, e quem ele foi horrível, não é? Mas Deus mostrou a sua soberania e até com este aqui, Deus revelou que ele usava todos e é soberano sobre tudo. Essa declaração vinda de alguém como Freud pode fazer a cabeça de muitas pessoas que têm tendência a hostilizar os evangélicos. Dessa forma, muitos podem passar a pensar que os cultos, os acampamentos, a vida pura são lamentáveis atos antiquados. Isso vai desencadear uma série de atitudes nas escolas e faculdades, nas comunidades e até mesmo na igreja, quando passarmos a nos acostumar com essas críticas. Não é? Então, minha gente, jamais podemos nos acostumar com esse tipo de crítica, entendeu? De que nós somos, porque ela sempre houve. E se não está escrachada, se ela não está expressa, mas ela está sedimentada no coração das pessoas. Esse preconceito contra nós cristãos. Pelo fato de achar que as nossas privações nos deixam alienados de que é algo que a gente já tratou antes, né, sobre liberdade e libertinagem, nos deixam alienados de curtir a vida de forma agradável, quando na verdade, é o contrário. Né? Essa é uma forma de nós expressarmos a nossa liberdade para vivermos uma vida muito mais satisfatória, que glorifica a Deus e nos enche de alegria verdadeira, né? Satisfação por conta disso. Então, a gente nunca pode se acostumar com isso. A nossa postura é sempre de combater, de confrontar, fazer, de fato, ter uma postura apologética, defendendo a nossa fé, evidenciando, através de muitas áreas do conhecimento, que nós temos muito mais coerência na nossa postura do que os tais, que são preconceituosos. Então, Jesus reconheceu que mesmo no seu tempo, havia pessoas que tinham ideias acerca do que era certo e do que era errado. Sempre houve, né? A partir desse preconceito, determinavam tudo na vida. Relacionamentos, atividades diárias e relacionamento com Deus. Aqui são exemplos, né? Mas tudo na sua vida está muito baseado em padrões que você adotou para si, não é? E esses padrões, eles tendem a ser coerentes em sequência, para que você, de fato, consiga alguma lógica, né? A lógica é também bastante interessante para que a gente possa entender que tudo que a gente gosta, embora mude as esferas, mas tem relação uma coisa com a outra, né? Não estão totalmente separadas, tem alguma relação. Então, diz aqui, a pergunta continua: de onde recebemos as ideias que fazem nossa cabeça? E o que eu quis dizer anteriormente foi que essas ideias, por mais que elas pareçam distantes, mas em algum momento você vai encontrar pontos de contato entre elas, para que elas sejam fortalecidas umas nas outras. Entende? É mais ou menos isso que eu estou querendo passar. Bom, se não, eu estou à sua disposição também. Dos jornais, das revistas, da televisão, da música, da internet, dos pais, da igreja, da escola, do trabalho. Da onde vem, né? Da onde vem o que faz a nossa cabeça? Afinal, qual é a fonte das ideias que inundam a nossa mente? Muitas vezes nos questionamos o conteúdo do que é jogado em nós. Muitas vezes, não questionamos o conteúdo do que é jogado em nós. Então a gente tem que ser muito seletivo, minha gente, porque, veja, um horário, isso aqui eu queria dizer que é super interessante. O horário da televisão, seja ele em qual hora do dia for, pode ser de madrugada, meu filho, é muito caro, sabe? Então isso quer dizer que tudo lá é selecionado, escolhido a dedo pelas pessoas que estão responsáveis pelo sistema, né, de comunicação, principalmente das televisões, das rádios, enfim, etc. E tudo que está lá, na sua maioria, é para corromper-nos, para nos trazer prejuízo nos nossos conceitos, para nos trazer alienação da vontade de Deus, obviamente, certo? Para que nós sejamos manipulados, assim como se falou a respeito, né? Tem uma série que eu queria que os meus queridos apoiadores me ajudassem a lembrar qual era, que fala sobre o algoritmo. Black Mirror. Black Mirror fala sobre o algoritmo, né? Que as pessoas, na verdade, se sentem livres, mas elas estão presas
ok? Então tenha muito cuidado com isso, esses influenciadores digitais, os youtubers e pai, você pensa, pô, eu quero ser com esse cara, ou então, né, galera, você não, que você é uma pessoa madura, certo? Você é uma pessoa, né, de alta credibilidade, que tem o meu respeito, tá certo? Eu suponho, de repente eu não sei nem quem é você, mas a maioria eu acredito que eu conheço. Então, você tem o meu respeito, você não quer ser como eles, mas de repente, ou até tem bons propósitos para ser parecido com eles e fazer o que eles fazem. Mas assim, parece que eles estão livres, mas estão acorrentados no algoritmo, né, Jotinha? Tem que postar naquela hora e tal, tem que ter aquele tipo de postura para poder, né, gerar um alcance maior e tal e etc. Enfim, mais ou menos por aí, tá bom, minha gente? Então, tem que ter muito cuidado com aquilo que você está absorvendo e de repente você não está absorvendo diretamente, mas você está tendo algum contato e aquilo de alguma forma já interfere, já mina de alguma maneira a tua construção como pessoa, né? Tua personalidade em Cristo, a formação do teu caráter em Cristo, eu quero dizer. Então, na base bíblica da parábola do fariseu, podemos imaginar que em casa, desde criança, ele ouvia que era melhor do que a irmã, porque era homem, né? O judeu, você sabe, se tem alguém que era preconceituoso nesta terra, meu querido, é por isso que Jesus teve tantos embates e um enfrentamento tão acalorado, em vários enfrentamentos, na verdade, tão acalorado com os fariseus, porque eles eram bastante preconceituosos, né? Tão preconceituosos, tão cheios das tradições dos homens e cheios do que a sua religião lhes falava, né, a respeito de serem o povo escolhido e tudo que compunha esse conceito, eles viraram extremamente preconceituosos. Veja que contradição. E aí, ele ouvia na casa dele certamente que ele era melhor do que a irmã, porque era homem. Quando ia à sinagoga, ouvia que era melhor do que o publicano, porque era religioso. Na Yeshiva, Seminário dos Judeus, eu acho que eu disse corretamente, se não, você pode me ajudar, ouvia que era melhor do que os outros judeus, porque orava e jejuava mais. E assim, inundado pelo conceito dos outros, tornou-se conceituoso assumido, já que no processo o coraçãozinho dele já estava preparado, já era em potencial muitíssimo vulnerável a receber, não é, esse tipo de incentivo, esse tipo de influência para que fosse potencializado na prática, ok? Então o que aconteceu foi isso, e isso não aconteceu só com aquele fariseu. Essa é a notícia ruim, mas que a gente tem que encarar. Você tem que encarar, não chore, mas você tem que encarar isso. Você é preconceituoso, eu sou preconceituoso, nós somos preconceituosos e precisamos deixar que Deus nos trate nessa área, para que a gente diminua a nossa tendência a preconceituar e tenhamos mais critério, né? Critério bíblico, para poder conceituarmos melhor tudo que está disposto ao nosso julgamento. Então, minha gente, passando aqui para uma parte da orientação didática, tem algo bastante interessante, que é assim, ó. Tanto no preconceito religioso quanto no social, financeiro ou evangélico, temos em comum o autoconceito supervalorizado e, como consequência, o outro conceito desvalorizado. Não é assim? Então, aquilo que está relacionado a mim, é por isso que entrou aquela parte que eu falei do etnocentrismo. Por quê? Porque a gente tende a pensar assim, não, lá em Portugal, por exemplo, né, que falo do português aqui, lá em Portugal eles fazem assim, eles comem pão no almoço, ou então eles bebem tal bebida, eles são acostumados a fazer tal coisa, e tudo isso para nós, pelo fato de ser estranho, já cria entre nós e eles uma barreira. Mas só que é mais tendencioso da nossa parte achar que o que fazemos não é tão ruim, se for algo ruim, quanto o que eles fazem de ruim. E se for bom, o que nós fazemos é bem melhor do que aquilo que eles fazem. Entendeu? Então, o pêndulo da balança está sempre do nosso lado. Não é assim? Então, isso é etnocentrismo. Tem várias outras formas de nós acharmos que o que nós fazemos é bom e o que os outros fazem é ruim, em comparação. Ok? Então, tem que ter muito cuidado. O resultado desta gangorra é acepção, rejeição e exclusão. E aí vai na sequência, né? Vai na sequência. Porque quando você faz acepção de pessoas, você já está fazendo uma separação. Você já está colocando alguém em um patamar e outro alguém em outro. Depois dessa separação, você vai passar a rejeitar ou ser rejeitado, né? Aqui você pode ser o agente, mas pode ser o paciente. Você vai passar a rejeitar.
Depois que você rejeita, aí acabou, né, meu filho? Gangorra não sobe mais não. Você vai excluir, entendeu? Por não admitir aquilo, por não saber lidar com aquilo, por não ter qualquer tipo de contato, mínimo que seja, considerando na pessoa a imagem de Cristo, né? Pelo fato dela ser tão digna quanto você, para que no mínimo você consiga compreender o porquê das suas práticas, o porquê, né, da manifestação da sua personalidade como o é. Ok? Então tem que ter muito cuidado. Então, pessoal, o esquema que nós precisamos entender, compreender, é este aqui. Tá certo? Isso aqui é muito importante que a gente compreenda. O autoconceito supervalorizado vai gerar uma autopromoção. Tranquilo? Você tem um autoconceito, você se acha o tal, você é o, né? Você é o Superman, entendeu? Minha irmã, a senhora é a Mulher Maravilha, entendeu? Então, qualquer pessoa é mais fraco, é mais feio, ou menos bonito e menos importante que você, enfim, o seu conceito é alto acerca de si mesmo. Então, você automaticamente está promovido. Você tem, a partir daí você passa uma autopromoção. O que é diferente de autodepreciação, porque o que é autodepreciar-se? É uma pessoa que diz, eu sou feia, eu sou fraco, eu não posso, eu não sou, né? Ó céus, ó vida, ó mar, aquela zebrinha, né, que os antigos conhecem. Então, é a pessoa que diz que não podem. Sobre isso aqui, minha gente, eu vou dizer algo muito importante, muito especial, entendeu? Então, vou circular até isso aqui, ó, coisa linda, não é? Coisinha linda, rapaz. Eu vou falar sobre isso. Mas entenda, outro conceito, tá certo? A autodepreciação, o outro conceito super desvalorizado está associado. Ok? Porque você, a pessoa aqui, tem seu autoconceito e se autopromoveu, ela faz acepção, rejeição e exclui o outro conceito, por ele ser super desvalorizado. Joia? Ok. Esse aqui, que é o outro conceito super desvalorizado, que é diferente, que está associado, à autodepreciação, ele é diferente da autopromoção, ok? Só que por que você circulou, filho? O que é que você vai dizer? Cuidado, que você vai dizer, tá bom, eu vou ter cuidado, mas preste atenção, isso aqui na realidade, para mim, para Felipão, isso aqui, minha gente, não existe. Como é, Felipe? Não existe, isso aqui não existe. Por que você diria, Felipe? Porque o problema do homem sempre foi querer ser igual a Deus. Veja qual foi a proposta que a serpente fez para Eva. Qual foi a proposta? Você se lembra? Você será igual a quem? Então o problema do homem, minha gente, nunca foi um problema de autodepreciação, de se diminuir, de se desvalorizar, de achar que não é capaz. Mas na verdade, a própria observação, o empirismo, na prática, ele observa que ele não é capaz, ele queria ser, mas ele observa que ele não é capaz, então ele dá de cara no muro, entendeu? E tem um livrinho muito bom que fala sobre esse conceito. Bom, eu já trabalhei esse conceito com algum dos meus professores, é por isso que eu estou falando assim com um pouco mais de intimidade, mas tem um livro que vai ajudar você, tá bom? Eu super indico, essa leitura é maravilhosa, olha, e só o nome já é muito sugestivo. Quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno. Eduardo Welch. Leia esse livro é interessantíssimo. Ele fala do temor do Senhor e sobre esse assunto que eu vou falando. E eu destaquei isso aqui que ele diz na página 32. Veja, ele fala assim, ó, esse é o paradoxo da autoestima, ok? Autoconceito, autopromoção. Esse é o paradoxo da autoestima. Baixa autoestima. Baixa autoestima geralmente significa que eu tenho um conceito muito elevado sobre mim mesmo. Você pensa que a pessoa está assim, ela tem um conceito baixo, não, mas ela tem um conceito super elevado sobre si mesma. É por isso que ela ficou assim. E aí ele diz, estou muito envolvido pessoalmente, sinto que mereço mais do que eu tenho. A razão de me sentir mal comigo mesmo é que eu almejo fazer algo mais. Eu desejo apenas alguns minutos de glória. Eu sou um caipira que quer ser rei. Quando você está nas garras da baixa autoestima, é doloroso e com certeza não se parece com orgulho. Aonde que isso se parece com orgulho? Com vanglória? Isso não se parece, mas no fundo é o que é. Pelo menos eu acredito até aqui, nos meus poucos estudos, nas minhas poucas reflexões sobre esse tema, eu acredito piamente que seja isso. E para terminar, mas eu creio que esse é o lado, diz o autor, escuro, mais silencioso do orgulho, o lado oculto do orgulho. Você entende? O que eu quero dizer, na verdade, é que isso aqui ainda potencializado, entendeu?
Porque o ser humano, ele nunca teve problema em querer deixar de ser aquilo que ele é de fato. O problema dele sempre foi querer ser mais. Por favor, você há de convir comigo. Só que quando ele percebe que ele não tem condições de ser esse mais todo, aí ele deprime. E ele quer que alguém chegue lá e diga, não, cara, você pode, você é o tal, você consegue, você, querida, é brilhante, você é... Na verdade é isso. Tá bom, minha gente? Então isso aqui ficou claro, esse esqueminha aqui maravilhoso ficou claro. O que o irmão Felipe Eusébio disse ficou claro acerca de autodepreciação. Eu sei que foi difícil para você escutar isso, eu sei que foi doloroso, talvez eu esteja acabando com alguma coisa que está sedimentada no seu coração, eu sei disso, eu tenho consciência, Deus vai ajudar você. Mas eu preciso que você tenha entendido isso aqui para que a gente dê sequência na nossa lição, tá joia? Então vamos lá. Então agora no ponto 2, como isso interfere na vida das pessoas? Como é que isso interfere na vida das pessoas? Jesus tinha interesse em ensinar essa história ao povo porque sabia da carga de preconceitos que o ser humano carrega. Todo ser humano carrega, entendeu? Sua grande bagagem de preconceito. Note que ele quis ensinar a um grupo específico que se achava melhor do que os outros. Ok, minha gente? O objetivo de Jesus com a parábola, né, a parábola do fariseu e do publicano, foi ensinar um grupo específico que se achava melhor do que os outros. Daí vemos 4 aspectos ligeiramente parecidos. Neles, Jesus quer mostrar que o preconceito não nos leva a lugar nenhum. Deus quer algo mais. Isso é profundo, vê? 2.1, preconceito religioso. A gente encontra lá no texto, tudo nesse mesmo pedaço. Lucas 18, 9 ao 14. O preconceito religioso, né? Aqui a comparação que a gente já viu. Pessoas se acham melhores por pertencer a uma religião. Isso não acontece? Com certeza. O que é que você pensou da galera lá das religiões de matrizes africanas? O que é que você acha deles? Fala a verdade. Precisa ter muito cuidado com isso, né? Eles são dignos, são imagem e semelhança do nosso Criador. O problema com o fariseu era que não reconhecia seu verdadeiro estado espiritual. Deus quer arrependimento verdadeiro, visto na vida do publicano. Então é assim que a gente deve proceder. Preconceito social. Assim como Jesus disse, deixem que os pequeninos venham a mim, ele recebe o pecador convertido de qualquer nível social. Ok, minha gente? Isso aqui é interessante, porque, de fato, Jesus, ele dignifica. Jesus, isso aqui eu me emociono, sabe? Tem momento da lição que eu não aguento. Tá aqui, que é o Nejotinho que sabe. Jesus, ele dignifica os marginalizados da sociedade, tá bom? O que é que Jesus fez com a mulher? O que é que Jesus fez com as viúvas, os publicanos? O que é que Jesus fez com as próprias crianças? O que é que cerne no Evangelho, né? Quais são as pessoas que estão em destaque para que tenham cuidado? A viúva, o órfão e o estrangeiro. Isso é lindo. O que Jesus fez além desses com a própria mulher e a criança é maravilhoso. Jesus elevou o padrão de tais pessoas, colocando-os no mesmo nível de todos os outros, porque nunca deveriam estar em lugar inferior, porque não são. Entende? Então, em todo e qualquer lugar que houve preconceito, Jesus interviu para que revelasse o princípio da isonomia. Isso é lindo, a gente vai mexer com tudo aqui, minha gente, sociologia, psicologia, nós vamos mexer com, meu Deus. Então, preconceito financeiro. Há quem esqueça que o apego aos bens materiais impede um verdadeiro relacionamento com Deus. O que Deus exige é obediência e desprendimento. Legal que um dos aspectos de você reconhecer uma pessoa que de fato está com o seu coração em Deus é que ela não é pão duro, né? É que ela é bastante liberal com o seu dinheiro, é que ela é alguém que contribui de todo o seu coração, não por tristeza nem com constrangimento, mas ela dá de fato com alegria e dá em abundância. Então está aí uma marca de uma pessoa que de fato está com o seu coração em Cristo. Isso é muito interessante. O desapego econômico é uma marca bastante significativa mesmo. A gente poderia estudar isso melhor. Mas, vamos ao conceito evangélico, viu? Porque o instrumento disciplinador, a vara que bate em Chiquinho, também agora vai ser fustigada nas costas de Francisquinho. Isso é interessante, veja, minha gente. Preconceito evangélico, a gente encontra isso aqui, ó, no 18, do 28 ao 30. Todos os outros também têm referência, né? Eu acredito que está bem claro aí. Há aqueles que julgam o seu sacrifício o máximo.
e por isso esperam um tratamento diferenciado quando impor-se aos demais. Deus quer servos e não senhores. Tem gente, porque tem histórias de renúncia bastante significativas, etc. Mas aí ele começa a confundir as coisas. Quando eu conversei com o Atos, eu dei uma pincelada nisso daí. Ele acha que porque ele fez muito, tem que ter maior cuidado com isso, sabe? Especialmente os líderes que lidam muito com a pressão do status, né? Da maior responsabilidade, do cargo mais elevado. Com essa questão aí tem que ter maior cuidado. Porque aí, pelo fato de você ter feito muito, talvez você se considere melhor, né, e querer um destaque maior e comece a lançar mão de atitudes ilegítimas ou requerer privilégios que não estão necessariamente homologados pelo que você fez, certo? Porque toda obra consiste naquilo que Cristo fez, certamente. Então, o preconceito pode interferir negativamente na vida de alguém, trazendo hostilidade, perseguição, isolamento e exclusão. Devemos observar com critério bíblico as pessoas ao nosso redor para que não sejamos injustos. Aquele que é objeto do nosso preconceito hoje pode vir a ser uma bênção para nós amanhã. E aí você tem que lembrar daquela velhinha que nós falamos no início. Porque aquela mulher que era alvo do preconceito, né, dos rapazotes lá, por conta do cochilo que ela tirava no culto, veio a ser um poderoso instrumento de Deus para abençoar a vida deste autor, que compilou a lição, fez a lição, para que ele fosse missionário, enviado a Israel e cumprisse ali o chamado de Deus. Então veja que coisa que sem palavras eu fico para dizer como Deus chega a ser até bem-humorado, bastante chega a ser, até não, de fato ele é bem-humorado em nos trazer lições que dão de luva de pelica em nossas faces, para nos orientar, para dizer que não é legítimo o nosso preconceito em qualquer que seja a circunstância, não é? Ele inclusive fez isso justamente, creio eu, para trazer certamente a reflexão precisamente dos outros jovens também, possivelmente, que aquela mulher não deveria sofrer aquele preconceito. E com muita graça ela foi um instrumento de Deus para abençoá-lo de forma bastante significativa anos depois. Isso é lindo. Em outra ocasião, trabalhava como professor no seminário e tinha fama de durão. Um casal chegou lá para passar uma semana e logo ouviu da minha fama. O casal me evitou, até que no último dia nós estávamos na fila do almoço e começamos a conversar. Nossa conversa rendeu e nos tornamos grandes amigos. Depois ele me disse: rapaz, me contaram umas coisas de você que agora sei que não são verdadeiras. Então, situações assim, minha gente, eu acredito que todos nós já passamos, né? De achar que uma pessoa tinha certa personalidade, certa mentalidade, e depois que a gente teve contato de fato com ela, a gente se surpreendeu. Isso é super interessante para mostrar que muitas vezes, e na maioria delas sem perceber, a gente está fazendo julgamentos indevidos, ou seja, preconceituosos a respeito das pessoas, e depois Deus nos surpreende para nos mostrar que não deveria ter sido feito dessa forma, né? Não deveríamos ter dado crédito aos meios que nos influenciaram a fazê-lo. Imagine o que aconteceria com aquelas crianças que queriam ver Jesus. Elas foram barradas por ser crianças. As pessoas tinham ideia preconcebida de que crianças não tinham o direito de falar com Jesus. E você pensa, poxa, que absurdo como tratavam as criancinhas. Rapaz, vai saber como é que as crianças eram tratadas lá na Roma Antiga. Então, veja lá, as crianças nasciam e elas eram colocadas assim, como se para escolher se elas de fato seriam aceitas. Era como se nascesse, é como se tivesse ali um objeto para você determinar se ele era um ser humano ou não. Ele era digno de ser cuidado, se você o pegasse e estivesse cuidando, né? Perante o direito romano. O Jotinha está aqui para me auxiliar. Acredito eu que seja bem dessa forma mesmo. E ali ele só era considerado um ser humano de fato se ele fosse acolhido. Mas caso a criança nasceu e não quisessem, poderiam jogar no lixo, poderiam jogar no lixão,
para queimar, enfim, porque não era nada, entendeu? Essa era a forma de ver a criança. Mas Jesus, ele dignifica a criança de uma forma maravilhosa, como dignifica todas essas classes desfavorecidas de pessoas que nós já falamos aqui, ok? Vale super a pena ter um entendimento a respeito de como funcionava lá, com os mínimos detalhes que aqui nós não estamos tendo. Então, mas elas tinham, né? As crianças tinham valor. Isso deve ter mudado a vida delas. Aquelas crianças devem ter passado a se sentir mais valorizadas, mais amadas, mais humanas. Observe os formadores de opinião da nossa sociedade. Que conceito estão ensinando sobre felicidade, beleza, relacionamentos, moral, compromisso, conduta, etc. Uma coisa terrível na sua maioria, não é isso? Muitos jovens cristãos estão deixando de ser a bênção que Deus planejou que fossem, pelo simples fato de temerem ser taxados de antiquados. Então, minha gente, a opinião de Jesus tem que estar em primeiro lugar, que se dando no bom sentido, é lógico da palavra, entendeu? Mas eu preciso ser firme aqui na minha afirmação. Os outros que se danem, os outros que, entendeu? E se explodam, gospelmente falando, eu sei que você me entende. O que vale é a opinião de Jesus a teu respeito, o que vale é como ele te vê, como ele te avalia, tá bom? Isso é super importante. E nesse livro que eu citei, do Eduardo Elty, Quando as Pessoas São Grandes, Deus é Pequeno, ele fala muito sobre o temor do homem e sobre as outras espécies de temor que nos impedem de glorificar a Deus, de dar a prioridade a Deus em tudo que fazemos, por conta de valorizarmos mais as pessoas do que o próprio Deus. Nossa, livro maravilhosíssimo, reflexões que vão mudar a tua vida, ok? Só não mudou mais a minha porque eu sou meio ruim, mas Jesus, ele vai me lapidando, tá certo? Ore por mim, ore por mim. Um jovem cristão sabe que esses formadores de opinião dizem que namorar sem sexo o liga a sofrer preconceito de homossexual, bitolado, perdedor, etc. A jovem que não está dentro dos padrões de beleza estabelecidos pela mídia aceita que não vai ser feliz, pois não vai arrumar namorado. O pior é que essas ideias são difundidas por meio de brincadeiras inocentes e por pessoas cujas ideias respeitamos. Por isso fica difícil quebrar essa barreira. Minha gente, isso daqui. Brincadeira, foi muito forte, hein? Foi muito forte, hein? Perdão. É porque de fato eu fiquei um pouco contrariado. Porque isso aqui acontece. Isso aqui acontece muito. Desculpe se eu assustei você, mas é porque eu queria falar algo interessante acerca disso. É muito difícil, porque a criança, ela tem muito potencial para se desenvolver e se tornar uma pessoa maravilhosa, porque ela veio ao mundo, Deus tem planos para a sua vida, ela é um ser único, nunca houve na história tal pessoa como você, ou seja, então cada criança que nasce é algo maravilhoso de Deus que tem ali por se revelar. Só que a condicionante para que isso aconteça com maior eficácia, diria, guardado aqui o condicionamento do conceito, é que a família, em primeiro lugar, seja o meio que promova tal criança. E muitas vezes, é por isso que a nossa sociedade está como está, muitas vezes a gente tem que voltar a esse tema, a família como célula máter. A família está, na verdade, sendo desfuncional para a criança e outras pessoas ao redor, como nós citamos aqui. Aqueles que deveriam dar o melhor exemplo, ser padrão para as crianças, na verdade estão dando os maus exemplos e pervertendo, né, esses que têm grande potencial. Isso é muito triste. Então a gente tem que combater esse tipo de situações, até mesmo nós, por sermos adolescentes e jovens, com nossa pouca idade, nossa pouca experiência comparada, né, aos adultos, que são eles nossos pais, líderes, professores, tios, avós e tudo mais, mas quando houver alguma postura desassociada do padrão cristão, você precisa com sabedoria, ainda que seja algo difícil, eu sei, mas confrontar, sabe, para que isso não seja proliferado. Aquelas pessoas que gostam de brincar muito com crianças, cara, tua namorada, não sei o que, isso é horrível, minha gente, isso é horrível, você não sabe o dano que isso causa na mentalidade da criança, que pensa que já tem que ter de fato uma namorada, ou de alguma forma aquilo fica entranhado nela ali. E quando ela vai crescendo, sabe? E outras coisas mais que você sabe. Isso que ele acabou de falar aqui, conceitos que vêm em forma de brincadeira, em brincadeiras que se repetem sempre, ou estão presentes ali em variadas
formas de se expressar, que vão, sabe, entranhando aquilo que nós falamos antes, que eu falei antes sobre a influência que tem a televisão, que muitas vezes você não está vendo diretamente, mas tem um comercial que fica toda hora, você passa na frente da televisão, está lá aquele comercial, você volta, está lá aquele comercial, e aquilo começa a entrar na tua cabeça de alguma forma e começa a te influenciar, e você muitas vezes nem percebe como isso se dá. Então tem que ter super cuidado com isso daí, sabe, porque o mundo jaz no maligno, o sistema todo é corrompido, né, e nós, como seres vulneráveis em alguns pontos, devemos cada vez mais ser menos vulneráveis. E para isso, a gente tem que estar bastante atento. É um negócio bastante sério. Daria para dar vários outros exemplos, mas com esses aqui você pode difundir aí a sua compreensão e a sua própria abrangência acerca de como se dá esse processo de influência maligna, né? Por parte, muitas vezes, de quem está desapercebido, desatento, e por isso vira uma presa, né, para ser influenciado a fazer o que é errado e influenciar outras pessoas que estão em formação, ou seja, crianças, adolescentes principalmente. É algo bastante ruim, que a gente tem que estar atento. Orientação didática aqui para que nós possamos caminhar para o fim, minha gente. Terceiro tópico, a gente vai ver uma fonte pura. A gente vai ter que entender que nós somos uma fonte pura e não um lago sujo, ok? Jesus, o maior exemplo de pessoa sem preconceito, devemos agir como ele, com humildade, gratidão, convicção, respeito e amor. Jesus é fantástico. Seja uma fonte pura, não um lago sujo. Jesus foi jovem como você e passou por situações de preconceito, tendo sido desprezado, ridicularizado, humilhado e até excluído. Está aí a nossa frase. Então veja lá Hebreus 2,18. Isso aqui é lindo. Esse texto de Hebreus 2,18, Hebreus 2,18 e Hebreus 4,15, também maravilhoso. Mesmo assim, não agiu de acordo com os preconceitos da sua época. Em lugar de permitir que as fontes de ideias sujas, que são variadas, eram e são variadas, contaminassem os seus conceitos. Preferiu ser ele mesmo uma fonte saudável, que levaria água boa para o lago de outras vidas. Olha que coisa linda, poética, lírica, idílica, maravilhoso. E veja como Jesus lidou com algumas situações. Os que gostavam de jogar pedras nos pecadores, João 8, 1 ao 11. Então está aqui. Aquela mulher acostumada com o pecado, olha aí a referência. A pecadora que ungiu os pés de Jesus, acostumada com o preconceito, olha aqui, são textos. Os marginalizados, desprezados da sociedade, olha aí também. Então, minha gente, vale super a pena, sabe, para compor bem o tema dessa lição, para, sabe, enriquecer mesmo, substanciar de forma suplementar essa lição, vale a pena dar uma observada muito cautelosa nesses textos daí, ok? Jesus sabia quem ele era. Você sabe quem você é? Isso faz toda a diferença. Você sabe quem você é em Cristo? Sabia também que quem as pessoas eram. Por isso, não se impressionava com os grandes religiosos, nem se retirava da presença dos excluídos. Coisa linda. Na verdade, Jesus formou seu próprio conceito a respeito das pessoas. É muito importante você saber que o seu cérebrozinho é seu, ele não é de ninguém. Então, não vá pela cabeça dos outros, entendeu? Seja você mesmo o maior crítico daquilo que está à tua disposição e tenha bastante cuidado com a tua crítica, mas reúna você mesmo as ferramentas que vão te ajudar no processo, você mesmo. Ele nos ensinou que as aparências enganam, que as pessoas podem ser levianas ao passar uma ideia acerca de alguém. Podemos tirar nossas próprias conclusões, iluminados pelo Espírito Santo e viver a partir delas. Então, agora para finalizar, eu quero que você reflita, minha gente, diante de tudo isso que nós falamos, sobre quais preconceitos você tem, sobre quais preconceitos ainda estão entranhados em você de alguma forma, que não venha dizer que não tem, porque tem, tá certo? Tenha bastante cuidado e seja humilde também para reconhecer que tem os preconceitos, para que você possa colocá-los diante de Deus em oração, pedir para que Deus lhe revele, caso você, de fato, muito possivelmente não vai reconhecer todos, mas para que você seja tratado integralmente e, a partir daí, você
consiga, né, ser exemplo também de alguém bastante bem preparado para estar fazendo a limpeza na sociedade com relação às variadas formas de preconceito que já estão entranhadas na nossa cultura. Tá bom? Então coloca diante de Deus isso aí, pede a Deus e vamos juntos deixar que Deus trabalhe em nós e com certeza nós seremos melhores. Para concluir, a sociedade classifica os cristãos de várias formas. Podemos ser chamados de antiquados por querer louvar a Deus na sua casa, por decidir namorar e não ficar. Há quem entenda que somos fanáticos por não compartilhar das brincadeiras que maltratam os mais fracos ou menos bonitos do nosso grupo. Somos taxados de antiquados por não praticar sexo no nosso namoro. Andar na contramão desses princípios antibíblicos não vai tirar o nosso valor. Pelo contrário, vai fazer de nós um ponto de referência, assim como Jesus foi e é para toda a história. Esse é o meu desejo para todos nós. Essa foi a nossa intenção por sermos porta-voz dessa lição e agradecemos muito por vocês estarem acompanhando conosco. Orem para que Deus, de fato, opere isso em nós e para que venhamos a dar a Ele tudo que for necessário em termos de espaço no nosso ser, para que Ele gradativamente vá nos moldando em relação a esse tema que trabalhamos, tá bom? Muito obrigado, minha gente. Deus abençoe vocês e vamos caminhar com Cristo sempre.